Se é certo ou errado baixar um programa do Caribe, é questão de opinião, mas como funciona um crack é algo realmente interessante. Se você perceber, toda vez que você baixa um programa pirata, vem de um lado o programa que você quer baixar e do outro vem um programa chamado crack. É esse programa que se encarrega de transformar um programa sem licença, que não deixa você usar a menos que pague, em um programa gratuito e totalmente funcional. Eu sempre me perguntava como eles fazem isso e por que o cara gente fina do vídeo me dizia tanto pra eu desativar o antivírus antes de abrir ele. Agora você vai descobrir como funciona um crack por dentro e o que ele realmente faz no seu computador. Será que realmente é verdade que ele coloca um vírusão no seu computador? Ou é verdade que os antivírus detectam ele como um falso positivo? Na verdade, o Kraken não é nada novo. Desde o final dos anos 70, é algo que começou a ser muito feito, principalmente com programas como o VisiCalc, que é algo como uma versão primitiva do Excel ou do Numbers, que foi um sucesso desde o lançamento, mas depois faliu, né? Mas claro, naquela época, e ainda hoje, ninguém entende por que você teria que gastar mais ainda com o programa, e ainda levando em consideração que antigamente era muito mais caro um computador do que atualmente, mesmo que ele fosse uma carroça. Por exemplo, no caso do VisiCalc, ele custava uns 100 euros, antigamente, ou seja, atualmente uns 2 bilhões de reais. E é aí que começou a distribuição de cópias piratas do VisiCalc, como se não houvesse amanhã. Assim, desde os anos 80 até hoje, as empresas têm usado muitos métodos diferentes para evitar que pirateiem seus programas. Um dos primeiros métodos foi o uso de números de série e discos codificados, que exigiam inserir um código único durante a instalação, e o método para impedir a cópia era usar discos difíceis de copiar. Um pouco depois, nos anos 90, introduziram as chaves de produto e ativação online, onde os usuários tinham que inserir uma chave única e verificar ela pela internet para usar o software. Em seguida, nos anos 2000, foi popularizado o DRM, Gerenciamento de Direitos Digitais, que controlava como o software e conteúdo multimídia podiam ser usados, copiados e distribuídos. Mas recentemente, nos anos 2010 e 2020, o modelo de assinatura na nuvem foi amplamente adotado, exigindo autenticação contínua online. As empresas têm tentado por décadas tornar os seus programas o mais seguros possíveis, com um monte de métodos diferentes de segurança. E a verdade é que a técnica principal que os hackers usam para quebrar a segurança dos programas não mudou muito desde que começou a ser feita. Basicamente, é feita com um processo conhecido como engenharia reversa. Para simplificar, é como se um chefe de cozinha quisesse descobrir a receita de um prato só experimentando, sem ter a lista de ingredientes nem nenhuma instrução do cozinheiro original, mas apenas sentindo o gosto, a textura e a aparência do prato. E com isso ele tenta identificar quais ingredientes foram usados e em que proporções. O processo de engenharia reversa é bem parecido. Primeiro, temos que entender que um programa como Google Chrome, Photoshop ou pacote Office não deixam de ser feitos com códigos, provavelmente milhões e milhões de linhas de código. Se fôssemos capazes de acessar esse código, poderíamos ver como o processo de verificação é realizado. Um processo muito simples de verificação de licença em um programa seria algo como o que você está vendo agora, onde é solicitado que um usuário insira uma chave de licença. Se a chave que o usuário insere for igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é dado acesso, e se não for, é impedido. Sabendo disso, seria tão simples quanto apenas abrir o programa, inserir a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e pronto. O que acontece é que você nunca vai encontrar uma licença tão simples dentro do código. Basicamente, por questões de segurança, o mais comum é encontrar algo mais parecido com isso daqui, onde a chave é gerada, por exemplo, através do ID do usuário. E à primeira vista, não é fácil saber qual é a senha, embora não seja impossível. Neste caso, teriam duas alternativas principais. Uma delas seria entender como funciona o método de gerar a chave e, uma vez que entendemos como funciona, gerar nós mesmos a chave. Aqui podemos ver que a chave é gerada com base em um hash MD5, que pega seu ID e uma palavra secreta e gera a chave. Se a gente souber qual é o ID e a gente entender como funciona o hash MD5, a gente poderia chegar, gerar o código e pronto. Mas tem uma forma ainda mais simples, que é a forma que os craques dos programas costumam usar, e é modificar diretamente o código para eliminar essa verificação. Nesse caso, ao contrário de antes, quando executamos o crack, ele estaria modificando diretamente o código do programa. O código do crack seria algo assim: você insere o caminho de instalação do programa, o programa lê o arquivo, remove as restrições e reescreve o arquivo. Agora sim, sem restrições. Ao diretamente remover qualquer tipo de validação, o programa ficaria imediatamente livre, já que ele não vai pedir nenhum ID, nenhuma senha, nem nada. Simplesmente ele deixa a gente entrar. Isso fica mais nítido ainda no programa que fez a sua verificação num servidor externo. O caso que eu falei antes da verificação na nuvem. O programa envia a chave para o servidor e se a chave for
for a mesma que o servidor espera receber, o programa simplesmente abre a porta. Nesse caso, a gente não teria outra opção que não seja eliminar qualquer tipo de verificação para que, não importa o que coloquemos, sempre nos deixe entrar. Do exemplo que eu passei antes do Google Chrome, Photoshop ou pacote Office, todos eles têm algo em comum: a linguagem na qual eles são programados, na linguagem C++. É aí que a coisa fica um pouco mais complicada. Na prática, continua sendo a mesma coisa. A única coisa que fica um pouco mais complexa é a função de verificar a licença remotamente. Só que assim como antes, essa função não serve pra nada pra gente. Então simplesmente é eliminada e o código fica assim. Basicamente, removemos todo o código que faz a verificação e entramos direto. Beleza, mas vocês devem estar se perguntando como acessamos o código do programa. Em 99% dos casos, não tem como. Já que vocês viram como seria fácil eliminar essas verificações se pudéssemos acessar o código do programa. Então isso que eu mostrei não serve pra muita coisa, mas calma, porque na verdade existe sim uma forma. O negócio é que é um pouco mais complicado ainda. Como vocês bem sabem, o processador realmente não entende o código de programação. Ele só vê zeros e uns e zeros. As linguagens de programação são uma invenção para tornar o processo de criar um programa mais fácil para a pessoa que faz. Depois, uma vez que temos o código, o convertemos em algo que o computador pode entender. Um processo que pode ser realizado de várias maneiras dependendo da linguagem. Só que normalmente acontece por um processo conhecido como compilação, onde a partir do código-fonte se cria algo executável que o computador pode entender. Essa linguagem é o meio termo entre o código-fonte e o código binário, já que todas as instruções têm seu equivalente em binário. Isso é conhecido como linguagem assembly, e dependendo da arquitetura do seu processador, o código pode variar ligeiramente. Justamente por isso, cada arquitetura precisa de uma versão diferente de cada programa, porque um código C++ não se compila no mesmo código assembly se você executar ele num processador Intel, em um processador ARM ou em processador RISC-V, mesmo que o código seja exatamente o mesmo. O fato é que esse código a gente sempre pode ver o que ele faz. Isso não tem como esconder. O problema é que é bem mais difícil de entender. Por exemplo, aqui vocês têm o programa que eu mostrava antes, onde simplesmente se deixava o usuário acessar sem ter que inserir nada. Em C++ eram apenas algumas linhas de código, enquanto aqui complica um pouco mais. Além disso, se você nunca trabalhou com assembly, no começo vai ser meio fodido e você não vai entender absolutamente nada do que está acontecendo. Mas se você entende como funciona, não deixa de ser a mesma coisa. Identificar onde é feita a verificação da senha e tomar uma decisão. Ou colocar diretamente a senha que você sabe que vão pedir, ou simplesmente eliminar o código onde é feita a verificação. É bem simples. O problema, logicamente, vem quando você tem milhares e milhares de linhas de código escritas em assembly, onde você tem uma função que chama outra função com dados malucos que você não acaba entendendo porque eles estão se movendo de um lado pro outro, chamando subinformações das quais você não tem ideia do que fazem. Isso não é um processo nada fácil. É por isso que existem programas específicos para engenharia reversa, como o IDEA Pro ou Ghidra, que não só fornecem o código em assembly, mas também fornecem ferramentas para que você não fique maluco. Ainda continua sendo uma tarefa difícil, mas logicamente ele te dá várias facilidades. Alguns de vocês devem estar se perguntando, mas por que existem esse tipo de ferramentas que ajudam os hackers a craquear programas? A questão é que essas ferramentas também são muito úteis para fazer justamente o contrário. São muito úteis para detectar códigos maliciosos entre os vários e vários arquivos. Aqui você pode ver exatamente o que o programa faz, executando instrução pós instrução de cada processo, e assim ver se o programa contém malware ou não. Ele sempre tem vírus? A verdade é que a internet não tem nada de graça. E essa pessoa gente fina que dedicou tanto tempo para quebrar a segurança de um programa vai tentar ganhar algum retorno disso. E vale destacar que ele se dedicou a eliminar a verificação que o programa faz. Não custa nada para ele colocar algumas coisinhas que infectem o seu computador. E, por exemplo, transformar seu computador num PC zumbi para fazer parte de uma botnet e realizar ataques DDoS, ou simplesmente colocar ele para minerar umas bitcoinzinhas em segundo plano sem que você perceba. Aqui, as possibilidades são infinitas. Todos os cracks têm vírus? Claro que não, né? Nem todos têm. Mas tem um ponto. Se você tem um antivírus, pode ser que ele detecte um vírus mesmo que ele não exista. Mas por que isso acontece? A questão é que a maioria dos antivírus analisa os programas com base em assinaturas, que os antivírus têm em seu banco de dados um identificador com muitos programas que estão na internet. Sem entrar em muitos detalhes do que um hash é, eles funcionam de tal forma que se você modifica uma coisa dentro do programa, por menor que seja, essa assinatura muda. E claro, se você modificou algo para eliminar verificações, mesmo que não seja nenhum vírus, o antivírus vai detectar que você modificou o programa e que tem algo estranho acontecendo aí. E isso nem é tão ruim assim, já que você sabe que tem um programa que foi modificado por terceiros. E é provável que ele tenha algo malicioso dentro. Você sabendo disso, passa a ser sua responsabilidade correr o risco. Algo que não tem a ver com a sua responsabilidade e pode
pode te afetar são os dias zero. Entenda o maior perigo da internet assistindo este vídeo. Você assistiu The Beggar.